é fiel. Pode até o inferno se levantar, pode alguém te caluniar, mesmo assim não irá conseguir impedir a vitória que Deus tem pra te dar. Você diz, as portas se fecharam aqui e ninguém vem me acudir. Oh meu Deus, eu irei perecer. Essa luta é só até Deus permitir. No momento terá seu fim, é melhor deixar Deus agir, Deus agir, Ele é Deus, outro igual não há, não há. Por quem não temer pode se aquietar, tu és servo do Deus que é fiel, que é fiel. Pode até o inferno se levantar, pode alguém te caluniar, mesmo assim não irá conseguir impedir a vitória que Deus tem pra te dar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Playback do. Foi assim que comigo aconteceu. Quando eu pensei que estava só, Ele então assim me falou: estou aqui, sou um Deus que cuido de ti. Te provei, mas chegou o fim dessa luta. A vitória chegou, a vitória chegou. Ele é Deus, outro igual não há, não há. Por quem não temer pode se aquietar, tu és servo do Deus que é fiel, que é fiel. Pode até o inferno se levantar, pode alguém te caluniar, mesmo assim não irá conseguir impedir a vitória que Deus tem pra te dar. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ver a comissão, louvando o Senhor também nesta noite, em nome de Jesus, glória a Deus. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Glória a Deus. Comissão louva ao Senhor, em nome de Jesus. Igreja com a paz do Senhor.
Dobre os teus joelhos, converse com Deus, conte teus segredos, revela os teus medos, desabafe tudo, derrame tua alma, abre o coração, toda a tua angústia e os seus problemas entregue em suas mãos. Não der para ajoelhar, onde estiver pode falar, que o Pai te escuta e tira a angústia do teu coração. O teu silêncio ele sabe escutar, lágrimas quentes sabe interpretar. O idioma para conversar com Deus é orar. Quer ver o céu se abrir, a muralha cair, é orando. Quer se manter de pé e não perder a fé, é orando. A oração dá forças para enfrentar o vento e a tempestade. Não pare de orar, pois conversar com Deus é ter intimidade. Tá difícil, ore, tá doendo, ore, tá custando, ore, não pare de orar. Incomoda o céu, pois é lá do céu e tua resposta vai chegar. Se tá chorando, ore, se é impossível, ore, mesmo sem forças, ore, não pare de orar. Nem que seja gemido, o Senhor te entende e vai te honrar. Silêncio ele sabe escutar, lágrimas quentes sabe interpretar. Um idioma para conversar com Deus é orar. Quer ver o céu se abrir, a muralha cair, é orando. Quer se manter de pé e não perder a fé, é orando. A oração dá forças para enfrentar o vento e a tempestade. Não pare de orar, pois conversar com Deus é ter intimidade. Se está difícil, ore, tá doendo, ore, tá fechado, ore, não pare de orar. Incomode o céu, pois é lá do céu que tua resposta vai chegar. Se tá chorando, ore, se é impossível, ore, mesmo sem forças, ore, não pare de orar. Nem que seja gemido, o Senhor te entende e vai te honrar. Quer ver o céu se abrir, a muralha cair, é orando. Quer se manter de pé e não perder a fé, é orando. A oração dá forças para enfrentar o vento e a tempestade. Não pare de orar, pois conversar com Deus é ter intimidade. Glória a Deus. É orando que a gente recebe a resposta de Deus. Vamos ouvir a mocidade também louvando o Senhor nesta noite, com muita alegria, para a glória do nome de Jesus. Confia no Senhor e ora, de joelhos e a face no chão, constante que o seu tema seja. Amém? A mocidade louva o Senhor. Alma Dep, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor.
Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Convido os irmãos a ficarem de pé para nós procedermos com a preciosa leitura da palavra de Deus. Convido a todos os irmãos a abrirem a sua Bíblia na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2. Quero cumprimentar os irmãos que estão também nos acompanhando pelas mídias sociais. Que o Senhor Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tanto quanto a nós que aqui estamos nesta noite buscando o aprendizado da palavra de Deus. Haja à vista que este é o culto de ensinamento bíblico da nossa igreja, no Templo Central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Novas de Paz em Pernambuco, aqui na rua São Sebastião, 1011, Jardim Piedade, Jaboatão dos Guararapes. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2. Quero ler com os irmãos os versículos do 1 até o versículo de número 12. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu leio os versículos ímpares. A igreja, em uma voz altissonante, leem os versículos de números pares. Quem pode dizer amém? Quero lembrar aos irmãos que hoje o nosso pastor Francisco Técio não está aqui. Ele está empenhado na conferência bíblica sobre prosperidade e hoje o pastor está em Tegipió e nos recomendou a dar continuidade ao trabalho aqui no Templo Central. Mais uma vez, todos acharam? Digam amém. A palavra do Senhor, ela diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. A igreja. Quer por espírito. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Como Deus, no templo de Deus, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia, enquanto ainda estava convosco? Para que o seu próprio tempo, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. 8. E então será revelado a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano,
E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira todos, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Diga amém. Vamos agradecer por este momento tão importante de podermos participar da leitura deste livro sagrado. Livro este que desde o princípio há uma demanda do inimigo para a sua destruição. E até hoje não conseguiu. A Bíblia ainda é o livro mais vendido do mundo. Diga comigo, a Bíblia ainda é o livro mais vendido do mundo. Muito bem, vamos orar agradecendo a Deus. Nosso presbítero Marcos Fernando, ele vem apresentar a leitura, da palavra junto com a igreja. Meus irmãos, a paz do Senhor, conforme nos orienta o nosso pastor, oremos. Pai, nós estamos aqui primeiramente para te agradecer por este momento de estarmos aqui reunidos para adorar o teu santo nome e ouvir a tua voz através do teu servo. Nós te apresentamos, ó Pai, a leitura que foi feita, que o Senhor toma o teu filho em tuas mãos, usa-o com grande poder, abre, Senhor Deus, os nossos corações, o nosso entendimento, a nossa alma, para receber aqui a tua palavra. Nós assim te pedimos e te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover pro sobrenatural. Vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Minha maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar.
fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Sentem-se dando glória ao Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. A campanha já adora, vamos ouvir a campanha, exaltando ao Senhor, com um hino, em nome do Senhor Jesus. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé. Glória a Deus. A SEADEMP, Semeadores de Cristo, saúda a igreja com a paz do Senhor. Bendito és tu, Senhor, em nossas vidas, meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu descobri que sem o teu amor eu morreria hoje mesmo. Então eu vim aqui trazer os meus pedaços. Olha o que sobrou de mim. Eu sei que o culpado outra vez fui eu. Fiz tudo errado. O que era lindo perder. Me ajuda outra vez, Senhor. Traga de volta o que é meu. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Glória a Deus, aleluia. Bendito és tu, Senhor, em nossas vidas, meu Deus. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Escuta. Deus, hoje eu descobri. Sem ti eu não vou viver. O que seria de mim
rasga o meu coração. Aleluia. Deixa eu me derramar. Toca o teu coração. Faça o que for preciso, mas não me deixe aqui só. Deus, não desista de mim. Me ajude a ser melhor. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Eu quero ser melhor que antes. Glória a Deus, aleluia. E a ceia dele, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Quero ser melhor que antes. Glória a Deus. Muito bem, com a permissão do nosso pastor, vamos ouvir a banda Nova de Paz, louvar o Senhor também nesta noite, em nome de Jesus. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Glória a Deus. Gostaríamos de saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos adorar o único que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Eu convido a toda a igreja a fechar seus olhos e adorar junto conosco em nome de Jesus. Aleluia. Dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso de derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Tu és formoso, Jesus, e estamos aqui em Tua presença para Te adorar, ó Deus. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e diz-me palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque,
Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, tu és formoso, Jesus. Tu és único em nossas vidas, Jesus. Por isso nós te adoramos, ó Deus. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras sem mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Oh, aleluia, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, graças a Deus. Meus queridos irmãos, vamos ouvir as crianças louvar ao Senhor. E com este hino nós vamos contribuir com nossos dízimos, com nossas ofertas para a casa do Senhor. Amém? Vou chamar nosso irmão aqui, nosso evangelista Linaldo, para orar pelas ofertas, pelos dízimos da casa do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ofertar, né, irmãos? Vamos ofertar ao Senhor com carinho, com amor, pois também nós estamos na campanha, estamos com um grande propósito, né? A glória da segunda casa será maior do que a primeira, né? Isso aí, irmãos, envolve toda a igreja do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Vamos ofertar, irmãos. Vamos adorar o Senhor com os dízimos, com as ofertas. Entre nesse propósito. Amém? Porque Deus tem uma grande vitória para te dar. Você crê assim? Você crê assim? Diga amém. Oramos. Querido Deus, maravilhoso Pai. Pai Santo, querido Deus amado. Pai, em nome de Jesus, vamos ofertar, dizimar a tua casa, Pai. Pai, aqui já está a tua igreja, Deus.
palpitou, Senhor, no vosso coração, para se contribuir, meu Deus. Pai, também eu te apresento os obreiros, ó Deus, a qual vai passar salva, Senhor Deus. Pai, que a cada um, meu Deus, oferte com carinho, com amor, adorando. Meu Senhor, nós sabemos, ó Pai, aleluia, que o Senhor é um Deus grande, um Deus que faz. Nós estamos também, meu Pai, já te apresentando, ó Deus, propósito, Senhor Deus. Pai, toca no coração de cada um das tuas servas, dos teus servos, para que possa contribuir com alegria a tua casa. Pai, Deus de amor, Pai, nós estamos te pedindo em nome de Jesus. A igreja diz: O grupo infantil Lírio dos Vales sauda a igreja com a paz do Senhor. Nada pode nos separar. Nada pode nos separar do amor maior que o meu Senhor, que sofreu por mim, dando sua vida para nos salvar. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as alturas vão nos separar. Estou certa que as provações deste mundo não vão me roubar a alegria que existe agora no meu coração. Pois todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que sempre nos amou. Nada pode nos separar. Nada pode nos separar O amor maior que é o meu Senhor, que sofreu por mim, dando sua vida para nos salvar. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as alturas vão nos separar. Estou certo que as provações deste mundo não vão
Graças a Deus, graças a Deus. Meus queridos irmãos, vamos orar agradecendo pelo dizimista ofertante da casa do Senhor. Feche seus olhos e oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer por cada dizimista, cada ofertante que nesta noite abençoa a tua obra, Pai. Ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, continua com a mão estendida sobre a vida do teu povo, abençoando cada dia mais, Pai. Em nome de Jesus, assim oro e te agradeço. Amém. Meus queridos irmãos, com a permissão do nosso pastor Edilson, ele nos orienta aqui para que possamos trazer uma palavra da parte de Deus. Não vamos demorar, vai ser breve. Eu sou grato a Deus pelo grande privilégio, pela honra de poder ministrar a palavra assim para a igreja, trazer algo para a igreja do Senhor. Também agradecendo ao nosso pastor de Deus pela confiança, pela oportunidade que nos concede. Eu quero falar um pouco aqui sobre essa passagem que está em Tiago, capítulo número 5, irmãos, 4, aliás, capítulo 4, versículo 13. Eu quero ler com os irmãos para a gente, então, entender isso aqui, que diz assim, capítulo 4, versículo 13 de Tiago. Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos o ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Muito bem. Eu vou tentar explicar aqui, em curto tempo aqui para a igreja, a respeito dessa passagem de Tiago. Aqui na minha Bíblia, a epígrafe fala assim, a falabilidade dos projetos humanos. Eu sei que algumas Bíblias também estão igualzinha a minha aqui. A falabilidade dos projetos humanos é o título aqui desta passagem em que Tiago aqui se refere. A falabilidade quando o Tiago diz assim, a falabilidade do homem, do projeto do homem, é que toda falabilidade, ela é falha. É um projeto que pode falhar, não é? Então, o Tiago está dizendo que todo projeto do homem, ele pode dar errado, ele pode falhar. Agora, ele diz assim, vós dizeis, hoje e amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos o ano, e contrataremos e ganharemos. Tem uma coisa interessante que a gente não faz, não é do nosso costume, mas poderia ser. Nós nunca dizemos assim, se Deus permitir, amanhã eu farei, amanhã eu irei, mas a gente nunca diz isso, não é? Então, quando nós fazemos projetos, a gente às vezes esquece de consultar a Deus. E lógico que todo mundo tem projeto, todo mundo tem algo a realizar na vida, é normal. Todo projeto é um desejo, é a intenção de fazer ou realizar alguma coisa. Então, todos nós temos isso. Agora, para que isso seja realizado, seja concretizado na nossa vida, a gente tem que entender que Deus ele tem que estar no negócio. Deus tem que estar no negócio. Eu posso fazer projeto, eu posso então tentar, eu posso desejar, eu posso ter intenções de realizar alguma coisa, mas se Deus não estiver, não vai dar certo. É por isso que muita gente fica frustrado, irmãos, porque quer realizar alguma coisa, tem um desejo de realizar alguma coisa, tem um projeto para realizar, ou seja, tem pessoas que têm desejo de fazer faculdade, mas ainda não conseguiu realizar esse desejo. Tem pessoas que desejam casar, mas ainda não conseguiram realizar esse desejo. Esse seu plano, esse seu projeto ainda não foi concretizado, você ainda não realizou. Está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Então eu desejo ter uma casa, mas ainda não consegui realizar. É o meu desejo pessoal, ter a minha casa. Ainda não consegui. Mas está na vontade de Deus.
mas é um projeto que eu tenho colocado para Deus. Eu tenho dito, olha Deus, meu projeto aqui na terra é esse. Eu não quero nada mais do que isso, apenas minha casa e nada mais. Nada mais. Mas até agora nada. Mas é um projeto meu que eu coloquei diante de Deus. Se Deus quiser fazer com que eu realize isto, eu vou conseguir. Porque é a vontade de Deus que prevalece. Agora, porém, quando eu coloco projetos sem consultar a Deus, claro que pode não dar certo. Na maioria das vezes não vai acontecer nada, porque Deus não está no negócio. Então nós temos que entender que nós, como crentes, como servos de Deus, tudo que a gente quer fazer, a gente tem que consultar a Deus, para que as coisas dêem certo. Você lembra do rei Josafá? Josafá foi convidado para entrar na guerra, convidado por Acabe. E quando chega lá, ele diz, olha, eu vou, não tem problema nenhum, meus soldados são seus soldados, e aí está aqui, somos irmãos. Mas Josafá disse assim, olha, tem algum profeta aí para a gente consultar? Aí Acabe chamou os 400 profetas dele, todos eles então disseram, não, está tudo certo, você vai, e Deus vai dar vitória, vai ser tudo. Mas Josafá, homem de Deus, costumava consultar a Deus, aí eles, porventura, não tem um profeta, um homem de Deus aí, para que a gente possa consultar? Olha a diferença, né? Olha a diferença. Então Josafá, ele queria ir, mas ele entendia que para dar certo aquilo ali, teria que ter a resposta de Deus. Se Deus dissesse vai, porque vai dar certo, então Josafá com certeza iria sem nenhum problema. Aleluia. Mas mesmo assim ele foi. Mas veja como Deus é tremendo. Aí Acabe então, para não morrer, disse, eu vou me vestir normalmente como soldado, não vou me vestir com as vestes reais, porque ninguém vai me conhecer. Então eu vou sair livre da guerra. E Josafá foi normalmente com a veste de rei. E quando chega na guerra, quem é atingido? Quem é atingido é Acabe. E o rei Josafá, com as vestes de rei, não foi atingido, porque era servo de Deus. Era um homem que estava na vontade de Deus. Acabe era um crente desviado. Era um crente desviado, não consultava a Deus. Então, essa é a questão, irmãos. Por isso que muitas vezes o projeto que a gente não consegue realizar é porque não está na vontade de Deus. Ainda não chegou a hora. Então, quando nós fazemos sem consultar a Deus, então pode falhar. E quando falha, a gente vai ficar decepcionado. A gente vai ficar decepcionado. Por quê? Porque não entendemos o porquê não deu certo. Eu fiz tanto para dar certo e não consegui, não realizei. Mas faltou uma coisa importante. Faltou Deus no negócio. Faltou consultar a Deus para ver se era verdadeiramente a vontade de Deus. O que é que diz Isaías? Isaías diz assim, ó, que Deus diz assim, os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Os teus planos não são meus planos. O homem pode projetar o que quiser para você, para si. Mas se Deus não estiver no negócio, não vai dar certo. Agora veja. Aí ele diz, né? Que vai, e nós passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Era o desejo dele, era o que ele projetava. Mas no versículo 14, Tiago diz assim, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Aí eu pergunto, você sabe o que vai acontecer amanhã? Você sabe o que será da sua vida quando você sair dessa porta para fora? Ninguém sabe. Ninguém sabe. O amanhã só pertence a Deus. Agora é interessante, para encerrar, por causa do tempo, aí ele diz aqui o seguinte, olha só. Porque o que é a vossa vida? Ele faz uma pergunta, aí ele responde, é um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. Aleluia. Por isso que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã.
Por isso que os projetos que a gente tenta realizar, a gente tem que primeiro colocar diante de Deus para ver se vai dar certo, porque o dia de amanhã pertence a Deus, não pertence a mim. Eu não sei se amanhã eu vou amanhecer vivo, ninguém sabe, Deus é quem sabe, porque a nossa vida é um vapor. Estamos aqui agora, mas de repente a gente, acabou-se, desapareceu. Não está mais aqui, já era. Por isso que Tiago diz aqui, então quando você quiser fazer alguma coisa, diga assim, tem um versículo aqui interessante que diz aqui, o versículo 15, em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou... Entendeu? Então, ao invés de dizer, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou lá, amanhã eu vou tal lugar, não. Diga assim, se Deus quiser, se Deus permitir, amanhã eu chegarei, amanhã eu farei, amanhã vai dar certo, porque é a vontade de Deus. Aleluia. Mas é interessante que a gente nunca fala isso, né? A gente nunca diz, se Deus quiser, não, a gente vai e tchá, eu vou e pá. Nem pensa nisso. Mas isso aqui, Tiago nos dá uma lição nesta noite. Diga sempre assim, se Deus quiser e Ele quiser, eu farei, eu irei, vai acontecer, porque é Deus quem quer. Aleluia. A nossa vida é um vapor, irmãos. Estamos aqui, mas de repente Deus nos leva. Por isso que Tiago está dizendo, e de repente desaparece. Então meus projetos, não é pecado você fazer projeto, não é pecado de maneira nenhuma. Porém, tem que fazer o seu projeto, desejar aquilo que você quer, ter intenção de realizar alguma coisa, mas que seja em conformidade com a vontade de Deus. Consultar a Deus para ver se é isso que Deus quer. Amém? Que Deus abençoe a igreja, Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos ouvir vasos preciosos, meu pastor? Vasos preciosos, vai louvar ao Senhor com alegria nesta noite, em nome de Jesus. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Se foi, se o sol no horizonte apagou, se todos os amigos partiram, somente a tristeza ficou. Se tudo que faz não dá certo, se está difícil prosperar, a vida parece um deserto imenso para atravessar. Chame o homem que um dia fez brilhar os olhos de Bartimeu, que encheu a casa de alegria, de um homem chamado Zaqueu, que chamou os discípulos de amigos e ajudou Abraão a prosperar, que enviou um anjo no deserto para socorrer Ismael e Agar. Este homem é Jesus de Nazaré, e sobre a tua fé é que ele pode trabalhar. Então chame por ele, mesmo que esteja morto, pode ressuscitar. Se é pouco alimento, faz multiplicar. Se o barco está no mar perto de afundar,
dia fez brilhar os olhos de Bartimeu, que encheu a casa de alegria de um homem chamado Zaqueu, que chamou os discípulos de amigos e ajudou Abraão prosperar, que enviou um anjo no deserto para socorrer Ismael e Agar. Este homem é Jesus de Nazaré, e sob a tua fé é que ele pode trabalhar. Então chame por ele, mesmo que esteja morto, faz ressuscitar. Se é pouco alimento, faz multiplicar. Se o barco está no mar perto de afundar, é só ele chamar. Então chame por ele, coração entristecido, não posso ouvir. Toda dor e toda angústia vão ter que sair. Na verdade, para tudo normal prosseguir, é só ele chamar. Então chame por ele, mesmo que esteja morto, faz ressuscitar. Se é pouco alimento, faz multiplicar. Se o barco está no mar perto de afundar, é só ele chamar. Então chame por ele, coração entristecido, não vai sorrir. Toda dor e toda angústia vão ter que sair. Na verdade, para tudo normal prosseguir, é só ele chamar e glorificar, para ele trabalhar, e glorificar, para ele Glória a Deus. Graças a Deus, meus amados irmãos. Mais uma vez eu saúdo a todos com a paz de Cristo Jesus. Louvamos a Deus, que é Senhor sobre todas as coisas, pela oportunidade que Ele me concede de poder conduzir a ministração da palavra de Deus nesta noite, mais uma vez, para a igreja do Senhor Jesus. Queremos agradecer a confiança sempre do pastor Francisco Técio por nos permitir estar aqui. Quero também, obrigado, meu irmão, agradecer a presença de todos os obreiros, pastor Laudenor Soares, pastor Elias Ferreira, Deus abençoe, evangelista Lindinaldo Carlos de Aguiar, Deus abençoe, o presbítero Jefferson Xavier, presbítero Lucivaldo Martins, presbítero Marcos Fernando, todos os obreiros, diáconos, auxiliares, Deus abençoe, e cada um de vocês, irmãos, que é membro do corpo do Senhor Jesus Cristo, aos que estão aqui e aos que estão nos acompanhando em seus lares, Deus abençoe cada um. Meus queridos, confesso para a igreja do Senhor Jesus Cristo que o tema que nós iríamos tratar na noite deste dia não seria nesse texto. No meu coração, eu queria falar no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 47, sobre o rio que corria debaixo do altar, as dimensões da intimidade com Deus. Mas quem sabe a necessidade da igreja, quem sabe a maior necessidade da igreja, muitas vezes não somos nós, é o Espírito Santo de Deus, que conhece a necessidade da igreja, e é Ele quem conduz tudo que deve acontecer dentro do templo. E fui tocado para esse texto. Os irmãos que não haviam chegado, ou aqueles que não estavam nas mídias sociais, na segunda carta do apóstolo Paulo
aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, no capítulo de número 4, não foi esse, irmãos? Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. No capítulo de número 2, do 1 ao 12, onde fala do, diga comigo, o mistério da iniquidade. E é justamente isso que nós queremos tratar, orientado pelo Espírito Santo. Haja vista que há uma necessidade de a igreja ela abordar mais esses temas. Haja vista que a igreja ela tem vivido o tempo mais difícil que a igreja já viveu nesta terra. A iniquidade, o mistério da iniquidade está ligado à ação do anticristo. Eu creio que todos aqui já ouviram falar no anticristo, mas tem crentes que ainda são novos. Somente eu até não crente se tiver, quem nunca ouviu falar no anticristo? Todos, olhe, mesmo sendo novos convertidos, todos já ouviram falar do anticristo. Mas, meus amados irmãos, os acontecimentos nos levam a meditar o quanto a igreja precisa cada vez mais aprender sobre isso. É um tema escatológico e às vezes falar de temas escatológicos para a igreja local é mais fácil. Por quê? Porque aqui todos nós desfrutamos de uma só cultura, a cultura assembleiana. E por que isso, pastor? Porque dentro da teologia bíblica existem várias linhas, chamamos de linhas teológicas. E a Igreja Assembleia de Deus, ela tem uma linha teológica. Dentro da teologia que nós adotamos, cremos e pregamos, em relação à escatologia, e sobretudo, é a linguagem que talvez alguns estranhem, né? Escatologia, teologia. Sobretudo, escatológica no que se refere ao futuro da igreja. Nós temos uma linha teológica que defendemos e pregamos. E quando eu falo que pregar para a igreja local é mais fácil, porque nós estamos nas mídias sociais. E nas mídias sociais existem ouvintes que são de outras linhas teológicas. E às vezes, quando nós estamos pregando, ainda mais quando estamos na rádio, muitos deles entram e começam a confrontar o que nós estamos pregando. Até que um dia, um foi até desrespeitoso comigo na rádio. Ele muito conhecedor da Bíblia Sagrada. E eu disse para ele: meu querido irmão, nós estamos diante de um público muito grande. E eu não estou aqui para discutir com você e nem tampouco para lhe desrespeitar. Porém, eu peço que me respeite. Ele saiu da live, não ficou mais na live, porque eu tenho a minha visão. Eu devo respeitar a visão do outro teólogo. Mas a minha visão não dá direito de eu desrespeitá-lo e nem dá direito dele me desrespeitar também. Porque nós estamos tratando daquilo que está relacionado ao ensinamento da palavra de Deus. Eu tenho a minha responsabilidade de ensinar o certo dentro daquilo que eu aprendi e dentro daquilo que eu creio. Se você é um crente assembleiano, você deve pregar e crer naquilo que a Assembleia de Deus, ela prega e crê pela Bíblia Sagrada. E o texto que nós queremos tratar com os irmãos nesta noite é sobre o ministério, ou o mistério. Se eu falar ministério, está errado, viu? É mistério da iniquidade. Por quê? Porque nós estamos vivendo os momentos
Muitos crentes não creem mais, tem até crente que não crê mais no arrebatamento da igreja. E por que isso? Porque existe uma linha teológica que diz que a igreja já foi arrebatada. E eu digo sempre assim, misericórdia, então a igreja foi embora e eu fiquei. E existem aqueles que pregam que nós estamos vivendo já o milênio. Por falar nisso, nós sexta-feira, lá em Jardim Piedade 3, vamos estar dando início a uma série de estudos relacionados à escatologia bíblica no livro do Apocalipse. Sexta-feira vou estar lá para dar abertura a esse trabalho e serão 7 semanas falando sobre as 7 cartas do Apocalipse. E a importância é muito grande de a gente aprender sobre esses temas. Mas hoje nós queremos falar do mistério da iniquidade. Se você abrir, e é bom você ler, meus irmãos, aproveitar quando nós falamos referências bíblicas, você anotar, você marcar aí na sua Bíblia as referências que nós falamos. Se você abrir a sua Bíblia, e é importante que você abra a sua Bíblia, na primeira carta escrita pelo apóstolo João, no capítulo de número 2, 1 de João, no capítulo de número 2, o versículo de número 18, quero falar dessa forma bem simples, bem pausada, para que os irmãos possam compreender o que de fato nós queremos aprender juntos. Eu não estou aqui apenas para instruir, para ensinar. Eu estou aqui para aprender, porque todas as vezes que eu paro para trazer um ensinamento, esse ensinamento também me traz um aprendizado. Mas vejamos o que diz o capítulo de número 2 e o versículo 18. Hoje vocês me veem pregando assim, mas antes eu pregava que parecia um narrador esportivo. Com o tempo a gente vai amadurecendo, a gente vai mudando a maneira de pregar. E às vezes até eu digo assim, mas rapaz, eu queria pregar assim, porque parece que aqueles pregadores, parece que chamam mais atenção, né, da igreja. Mas nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus. Capítulo de número 2 da primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, e o versículo 18, veja como diz: filhinhos, diga comigo, filhinhos. Na cultura judaica, quando a palavra judaica bíblica, quando alguém dirige a palavra para alguém, no diminutivo, isso não indica rebaixamento. Quando Jesus olhou para aquela mulher, que a filha estava miseravelmente enferma, como diz as Escrituras, ele a chamou a mulher de cachorrinho. Foi assim, cachorrinho? Muitos traduzem aquilo ali como se fosse Jesus rebaixando aquela mulher. Mas foi muito pelo contrário. Jesus estava chamando a atenção dela e demonstrando o carinho. Era normal, naquela época, um judeu chamar qualquer outra pessoa de cão. De cão. E quando uma pessoa não era da religião judaica, ele chamava esse cão, isso aí. Mas Jesus não chamou ela de cão. E nem se dirigiu a ela, disse: não compete tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Na cultura judaica e no contexto de várias conversas, a palavra, quando entra e se fala num tom diminutivo, não indica rebaixamento, indica uma forma carinhosa de tratar. Quando o apóstolo diz aqui no capítulo 2 e 18, filhinhos, ele está tratando a igreja com carinho, com amor, e chamando a atenção para o amor que ele sente para a igreja. E ele diz: filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, observe que o artigo aqui é o. O que significa o artigo? Ele é um artigo, esse artigo indica que é um artigo definido, que define a palavra que vem
após ele. Observe que o artigo aqui é: filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo. Define que aquele anticristo é o anticristo verdadeiro, aquele que há de vir, o anticristo. Mas veja como ele continua: também agora muitos de se têm feito anticristos. Observe que há o anticristo principal, aquele que está profetizado, aquele que há de vir, mas durante a história da humanidade, o apóstolo João está orientando que durante toda a história da humanidade, durante toda a história do cristianismo, até o arrebatamento da igreja, surgiriam muitos anticristos. Mas que surgirá na história o anticristo, aquilo que nós chamamos de anticristo escatológico. Depois a gente fala sobre isso. Muitos anticristos, versículo 18, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo. Observe, existem muitas coisas que acontecem na sociedade, e coisas que acontecem dentro da igreja, que muitos crentes ainda se escandalizam e dizem: mas dentro da igreja está acontecendo isso? Sim. E há de se acontecer. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, terão acontecimentos dentro da igreja que há de acontecer. A gente só vai descansar quando nos tornarmos maduros. Só que isso não significa dizer que há situações que não devam ser tratadas. Há situações que devem ser tratadas, e quando essas situações se levantam, quem mais sofre é o pastor. Porque a atitude do pastor vai levar a igreja, muitos da igreja dizem: mas rapaz, o pastor tratou, o pastor não tem carinho, o pastor não tem amor. Acontece isso ou não acontece? Acontece. Mas existem questões que devem ser tratadas, que a igreja goste ou não goste, aceite ou não aceite, existem questões que têm que ser tratadas. Então, o texto nos ensina, filhinhos, já a última hora, como ouviste, vem o anticristo, também vem agora, muitos se têm feito anticristos. Então, os anticristos são quem? São a palavra anti, cadê os jovens que estão com a cabeça bem fresquinha, né? A palavra anti é o quê? É os jovens. É um prefixo, que acompanha para dar entendimento a determinada situação ou a pessoas. Aí ele diz anticristo. Essa palavra, quando a gente vai estudar para trazer uma mensagem para a igreja, é preciso ser estudada dentro do vocabulário português, sobretudo dentro do vocabulário bíblico. Por quê? Existem palavras no grego, ou melhor, no hebraico, que não tem tradução para o português. Vamos lá? Existem palavras no original hebraico, que não tem tradução direta para o português. E como pode ser traduzido isso? Primeiro, ela é traduzida para o inglês e depois traduzido para o português. Quando é traduzido do inglês para o hebraico traduzido, esse é só um exemplo, para o inglês já perde alguma importância. Mas quando se traduz do inglês para o português já perde outra. Há quem diga que já tem tradução direto para o português. Entretanto, meus amados irmãos, o que é importante é entender que o apóstolo João, ele indica que é necessário e acontecerá de anticristo se levantar na sociedade e muitas vezes até dentro da igreja. Homens que se dizem cristãos,
líderes, mas que o seu comportamento, e quando eu digo dentro da igreja, eu não estou dizendo dentro da Assembleia de Deus, eu estou falando dentro da igreja. Não estou falando de uma denominação específica, estou falando da igreja, porque denominação é um rótulo para cada ministério. Então, meus amados irmãos, se levantam, por isso que tem o ensinamento do joio e do trigo. Que na plantação, quando se planta, se semeia o trigo, mas nasce junto com ele o joio. Os discípulos se revoltaram, chegaram para Jesus e disse: Senhor, manda que a gente, quer que a gente arranque o trigo, quer que a gente queime o trigo. Qual foi a resposta de Jesus? Não, deixe que cresçam junto. No tempo certo, o que acontece? Vamos mudar aqui a expressão. O dono da plantação, ele vai separar o joio do trigo. Por que nós não podemos separar? Porque só quem conhece é o dono. A necessidade, a situação, e quem é o dono é o próprio Deus. Existem algumas questões científicas comprovadas de que para ser tirado o joio, isso é de uma forma natural, do trigo, é preciso ser cuidado. Porque o joio, o trigo e o joio, eles são muito parecidos. Mas acontece que o trigo, ele tem vida própria. O joio não tem vida própria. A vida do joio depende da vida do... É interessante isso, né? Como é que chama esse tipo de micróbios e outras coisas que dependem de outro para... Parasita. Isso, muito bem. Então, dizem os estudiosos que o joio é uma planta parasita. Eles dizem que debaixo da terra, a raiz do joio se entrelaça, se enrosca na raiz do trigo. Se for arrancar o joio, arranca o trigo junto. Entendeu? Se for arrancar o joio, arranca o trigo junto. É por isso que o Senhor disse, partindo desse princípio, segundo os estudiosos, dizem que é por isso que Jesus não permitiu tirar o joio do meio do trigo. Mas, partindo para o texto, misericórdia, partindo para o texto que nós lemos, onde foi que nós lemos? Segundo Tessalonicenses, no capítulo de número 2, nós lemos do 1 ao 12, que fala sobre a vinda de Cristo. Diga comigo, a vinda de Cristo será precedida da manifestação do anticristo. Esse anticristo não é esses anticristos que a gente viu surgir na história da humanidade. Aqui no Brasil tinha até um chamado de Cristo, que era mais uma piada para todo mundo. O Cristo, mas ele afirmava ser o quê? Afirmava ser a reencarnação de Cristo. De Cristo. Então, meus amados irmãos, vejam que o apóstolo Paulo então vamos lá. É aquele, na linguagem bíblica, é aquele que se opõe. Na linguagem bíblica, esse prefixo anti significa aquele que se opõe, aquele que é contrário, ou aquele que se coloca no lugar de. Então, todos que nós vimos, eles são contrários ao verdadeiro ensinamento bíblico, principalmente, e quer se colocar no lugar de. Então, quando nós falamos de anticristo na Bíblia Sagrada, você precisa entender que nós estamos falando de uma pessoa que quer se colocar no lugar de Cristo e é contrária a Cristo e aos seus inimigos, e é inimigo de Cristo e de tudo aquilo que é de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Isso é ser o anticristo. Eu falei disso para poder entender o que é ser um anticristo. É aquele que quer se colocar diante de Deus. Então, permita-me dizer uma coisa. Quando alguém diz que é o vigário de Cristo, essa pessoa está se tornando um anticristo. Porque a palavra vigário significa aquele que substitui. Se o anticristo é aquele que substitui, então homem nenhum tem autoridade de se intitular vigário de Cristo. Homem nenhum pode se intitular vigário de Cristo. Ninguém pode substituir
Cristo. Todos os líderes religiosos, ele não pode dizer que é a substituição de Cristo. Ele é aquele líder que foi levantado para orientar o povo de Deus. Quem compreendeu, diga amém. Muito bem, vamos entrar agora no texto, que não vai dar tempo a gente falar, sobre o ministério da iniquidade. Veja como o apóstolo Paulo diz no versículo de número 2. Ora, irmão, rogamo-vos por quem? Estão com a Bíblia aberta? Pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse bem perto. O que estava acontecendo com a igreja de Tessalônica? Assim como em nossos dias, eu comecei dizendo que há uma linha teológica que diz que Jesus Cristo já voltou, que a igreja já foi arrebatada. Então todos nós que estamos aqui, Jesus veio e a gente ficou. Até eles que pregam também ficaram. Não é verdade? Até eles que pregam também ficaram. Muito bem, então vamos lá. Olha que não vos movais facilmente do vosso entendimento. O que o apóstolo está querendo dizer para a gente quando diz não vos movais do vosso entendimento? Ele está dizendo, aquilo que você aprendeu na sua igreja, aquilo que você aprendeu com o seu líder, que é um líder sério, que ensina a palavra como deve ser ensinada, vocês não podem abandonar este ensino para aceitar outros ensinos. Compreenderam? A primeira fase, não vos movai. Versículo 2, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, e nem vos perturbeis, quer por epístola, escrita. Vamos voltar. Ele diz, não vos perturbeis, quer por espírito. Ou seja, tem pessoas que dizem que manifestam o poder do Espírito Santo e contraria o que a Bíblia diz. Toda a mensagem, essas profecias que a gente ouve por pessoas que se dizem estar sendo usado pelo Espírito Santo, devem ser enquadradas dentro da Bíblia. Se esta mensagem foge à Bíblia, esta mensagem não é de Deus. Se foge à Bíblia, porque a única profecia que não falha é essa aqui. Outras profecias todas podem ser falhas, se não forem falhas. Tem que ser enquadrada. Eu estava em determinado lugar e começou aquele movimento há vários anos atrás, e daqui a pouco começaram as profecias. Eu fui lá onde eu dirigi a congregação e disse, irmã, por favor, pare. Por que eu vou parar se é Deus que está me usando? Não é Deus que está lhe usando, porque esta mensagem foge à palavra da Bíblia. Ele é Deus e Ele pode mudar a palavra. Eu disse, pare. Eu era mais imaturo na época, então eu mandei ela parar. Ela parou, mas ficou comigo, né, de raiva, porque eu mandei ela parar. Então, meus amados irmãos, aí ele diz, quer por espírito, não é? No versículo 2 diz, quer por palavra. Quando fala de palavra, ensinamentos errados, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Olha o que diz o versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, não se permita ser enganado. Muitas pessoas, muitas das vezes aceitam ensinos errados, porque querem viver algo diferente, algo que muitas vezes dá liberdade para ele viver. Mas se aquilo que dá, de uma forma, você pode pensar que está dando liberdade, não está te dando liberdade, está te aprisionando ainda mais, porque só o que liberta é a palavra verdadeira. A palavra verdadeira é que liberta, é o que diz, a própria palavra diz isso. Se o Filho
do homem vos libertar, vós verdadeiramente sereis livres. Mas pastor, aí não está dizendo que é a palavra não. Aí está dizendo que é o Filho do Homem. E o Filho do Homem é o quê? É a própria palavra. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e tudo que se fez foi feito por Ele. A Bíblia, ela não são versículos aleatórios, elas são versículos que se encaixam, que se conectam um com o outro. Não existe, meus amados irmãos, não existe contradição na Bíblia, embora muitos tentem provar a contradição na Bíblia, mas não conseguem, porque os versículos se conectam. Na mente de alguém que não tem tanto conhecimento, ele pode até enganar, mas na mente de quem tem o conhecimento, ele não pode enganar. É por isso que o ensinamento é tão importante, é por isso que a igreja precisa estar no culto de doutrina, é por isso que a igreja precisa estar no culto de escola dominical, porque são nesses cultos que a gente aprende, e quando a gente conhece, nada pode nos enganar. É por isso, permita dizer isso. É por isso que o diabo não quer que você venha para uma escola dominical. Quer não? Por quê? Porque ele sabe que se você vier para a escola dominical, você vai aprender. Olha, irmãos, a verdade é que o conhecimento liberta. O conhecimento liberta. É por isso que a gente precisa estar na escola dominical. É por isso que a gente precisa estar. O culto de escola dominical e o culto de doutrina deveria ser o culto mais frequentado da igreja. Vamos continuar mais um pouquinho? Então, nesse texto, Paulo alerta, Paulo alerta os cristãos sobre os eventos futuros relacionados à volta de Cristo, destacando a atuação de um personagem maligno, o homem do pecado, que está ligado ao mistério da iniquidade, e como este será destruído pela vinda do Senhor. Então vamos lá, o versículo de número 1 e o 2, que nós já lemos, fala-nos de quê? É uma advertência contra o alarde e o engano. A gente vê tantas coisas acontecendo, né? Tem coisa que acontece que diz assim, rapaz, eu acho que eu não sou crente não. É ou não é? Tem coisa que acontece, rapaz, eu sou crente mesmo, eu acho que eu não sou pastor. A gente vê cada pregação que diz, rapaz, eu sou pastor mesmo. É ou não é? Eu conheço mesmo de Bíblia. A gente, porque chama a atenção de milhares, de multidão. E a gente para, meu Deus do céu, será que eu sou pastor mesmo? Será que eu sou crente mesmo? Porque parece que a gente está tão aquém. É ou não é? Parece que a gente está tão aquém. Sabe por quê? Porque parece que o falso ensinamento faz chamar mais atenção. Chama mais atenção das pessoas. Se eu chegasse aqui, trouxesse um barril de óleo e começasse a dizer com aquele barril, hoje nós vamos fazer, pode ter certeza, esse movimento enche a igreja. O dia do azeite, do óleo ungido, seja lá o que fosse que inventar, enche a igreja. Porque as pessoas vivem, parece que vivem de coisas fáceis, querem facilidade. Mas o Evangelho de Cristo não garante facilidade. Garante que Deus está conosco. Garante que haverá situações que nós, na verdade, passaremos, mas não passaremos sós. Não passaremos sós. O que garante a nossa vitória é a presença de Deus na nossa vida. Mas vamos lá. Ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, se o dia de Cristo estiver já perto. Alguns crentes ali, irmãos, estavam preocupados achando que o dia do Senhor já havia chegado. Paulo ensina e exorta aos irmãos que não se deixarem enganar ou alarmar por boatos falsos, ensinos ou cartas falsificadas. Todos nós, os cristãos, devemos permanecer firmes na verdade bíblica, filtrando qualquer nova doutrina ou ensinamento que surgir. Não podemos.
O ensinamento deve ser verdadeiro, firmado. O ensinamento bíblico não é aquilo que o pastor acha. Eu vi alguém dizendo aqui, uma certa vez eu acho, e o pastor fez, você não acha nada. Aqui mesmo. Eu acho, você não acha nada. É o que a Bíblia diz. Porque a igreja não vive de acho. A igreja vive do que a palavra de Deus ela fala. Olhem bem que o texto fala de apostasia. Você já ouviu aqui sobre apostasia? Quantos aqui ouviram sobre apostasia? Tem gente que tem até medo de levantar a mão, não é? Porque o pastor pode dizer, então me explica o que é apostasia. Ouvir falar sobre apostasia não é saber o que é apostasia. Mas o que é apostasia? Apostasia é o afastamento ou o abandono deliberado daquilo que é sagrado, dos ensinamentos, dos conselhos. Isso é apostasia. Quando a gente rejeita o ensinamento bíblico, quando a gente rejeita o evangelho, é o afastamento deliberado. Eu sei que é uma verdade. Eu sei que esta pregação é verdadeira, mas eu não aceito. Eu não quero, não é isso que eu quero. Eu vou para tal lugar que ali eu posso. O que você não pode aqui, você não pode em lugar nenhum. Diga comigo, eu quero ver os corajosos. O que eu não posso aqui, eu não posso em lugar nenhum. Porque mesmo que afrouxe em algum lugar, o ensinamento continua o mesmo. A Bíblia que ele usa lá é a mesma Bíblia que é usada aqui. Vamos dar continuidade. A apostasia é um afastamento deliberado da fé. Fala também sobre o homem do pecado, também chamado de filho, alguns dizem homem do pecado, alguns dizem filho da perdição, figura escatológica do anticristo. Quando nós dizemos que é a figura escatológica do anticristo, estamos falando que é aquele anticristo que surgirá no final do tempo. Nos finais do tempo. Surgirá uma figura, se é que já exista e ainda não se manifestou. Se é que já exista e ainda não se manifestou. Por quê? Porque a Bíblia diz que a volta de Cristo, e é preciso entender que na nossa linha teológica a gente acredita no arrebatamento da igreja e a gente acredita na volta do Senhor Jesus Cristo. A gente acredita na volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a igreja e a gente acredita na volta do Senhor Jesus Cristo com a igreja. O arrebatamento a gente prega e acredita, a gente prega que o Senhor virá para levar a igreja. E a volta, ele vem para levar a igreja. Na segunda vinda, ele vem com a igreja. Você vai encontrar pessoas por aí pregando o contrário do que eu estou falando aqui. Que tem uma visão diferente. É por isso que quando a gente convida pregadores para pregar aqui, quando digo a gente, o pastor, né, a diretoria da igreja, é estudado se aquela pessoa tem a mesma visão teológica que nós temos. Para não estar pregando aqui no púlpito ensinamento que contraria aquilo que nós acreditamos que está na Bíblia Sagrada e que é a verdade. Então, meus amados irmãos, a apostasia precede, olha só, a apostasia, diga comigo, a apostasia precede ou vem antes da manifestação do anticristo. Então, por que eu disse que pode ser que o anticristo já esteja aí? E há muitos que dizem que ele está, só não se manifestou ainda. Por quê? Porque a manifestação dele será com a manifestação da apostasia. Apostasia é abandono da fé. Apostasia é afastamento da palavra. Existe lugar por aí que não tem nem mais pregação. Inicia-se o culto, lê um texto bíblico, aí vai louvor. Louvor, termina o culto e nada de mensagem da palavra de Deus. O culto cristão legítimo, ele tem louvor, ele tem palavra, ele tem oferta, ele tem oração. Este é o culto cristão legítimo.
Se a gente vê no verso de número 4, eu quero que você leia comigo. Diz assim, falando do anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará, olha só o que o anticristo vai fazer. Se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quando ele diz assim, se assentará como Deus no templo de Deus. Você sabe de que templo ele está falando? Diga comigo, está falando do templo de Jerusalém. Mas não existe templo em Jerusalém. É isso que as pessoas procuram para tentar contradizer. Como é que esse anticristo vai se sentar no templo lá em Jerusalém, se não há templo em Jerusalém? Foram construídos 2 templos em Jerusalém. O primeiro templo, que foi construído por Salomão, filho de Davi. Nós aprendemos segunda-feira aqui sobre o segundo templo, que foi construído por Zorobabel. Quem era Zorobabel? Era um príncipe judeu da linhagem de Davi. Ele construiu o segundo templo. No tempo de Herodes, ele reformou e expandiu o templo, mas foi o templo de Zorobabel. Esse templo foi destruído pelo Império Romano, que removeram toda a pedra, que eles acreditavam que tinham ouro nos fundamentos do templo de Jerusalém. Então os romanos destruíram todo o templo, restando somente alguns pedaços de muro. Se você vê a imagem lá em Jerusalém, você vê alguns judeus, que a gente chama de judeu ortodoxo. É aquele que usa um chapéu, tem sempre umas trancinhas aqui. Eles rezando lá, eles colocam lá os pedidos e fica. Aquele é as ruínas do templo de Jerusalém. Mas se não existe templo, pastor, e agora? O templo será reconstruído. E quem se assentará no trono não é o Messias, é o anticristo. É por isso que aqui diz hoje, e já existe todo o projeto para a reconstrução do templo. Você está sabendo disso? Já existe todo o projeto para a reconstrução do templo. O sacerdócio levítico já está sendo formado, já estão formando os sacerdotes para isso. Fizeram até cientificamente o novilho vermelho. Já existe o novilho vermelho para o sacrifício, está sendo tudo preparado. O maior empecilho, sabe qual é? É a mesquita muçulmana que está no local onde era o templo. O problema é esta mesquita. Como aquela mesquita vai sair dali? Não me pergunte. Pode ser que tenha muito sangue, ou pode ser que não, pode ser que os muçulmanos abram mão daquilo. Mas que será construído? Será, porque a Bíblia diz que será construído. Vamos concluir, que já são 9h05. Poderíamos falar sobre, no versículo 4 que nós lemos, fala da arrogância do homem do pecado. Ele é tão arrogante que ele vai se sentar no lugar que foi feito para o Messias se assentar, se dizendo Messias, se dizendo Salvador do mundo, se dizendo Deus. Diga comigo, mas ainda bem que eu tenho a Bíblia e a Bíblia me ensina. Muitos adorarão, até porque a igreja não vai estar aqui. Sabia disso? Quando isso acontecer, a igreja não estará aqui. Nós acreditamos que a igreja só estará aqui até o capítulo 4. Diga comigo, até o capítulo 4. A igreja só estará aqui até o capítulo 4 do Apocalipse. A partir do capítulo 5, a igreja estará com o Senhor. E do capítulo 4 até o capítulo 19, a igreja estará com o Senhor. E no capítulo 19, o Senhor voltará e a igreja virá com Ele. É isso que eu creio, e é isso que eu prego, e continuarei pregando. Não estarei aqui nesse tempo, eu estarei com o Senhor. Agora quem quiser estar, que esteja, mas eu não quero estar, essa igreja não quer estar. Iremos para onde Ele está. O capítulo 14 de João: na casa do meu Pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu não vos teria vos dito, vou preparar
preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, virei outra vez, pegarei vocês, levarei vocês comigo, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Aí estarei com o Senhor, naquilo que é chamado de bodas do Cordeiro. 2 eventos paralelos. Enquanto a igreja estiver na boda do Cordeiro, aqui na terra acontecerá, na verdade, o período da tribulação. Mas tem uma coisa aqui que eu queria falar para vocês. Eu quero 5 minutos só para falar sobre isso. Quando diz aqui assim, deixa eu ver, capítulo 4. Capítulo 2, versículo 4. O versículo 7, veja como diz. Isso aqui também provoca, meu irmão, uma situação, esse versículo 7, que diz assim: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Ou seja, o Espírito, o anticristo, só não se manifestou ainda. Por quê? Porque tem alguém ou algo na terra que proíbe. Vamos ver de novo? Porque, cadê o versículo 2 e o 7? Porque já o mistério da injustiça opera. Observe que o mistério da injustiça já operava no tempo apostólico, não é de agora. 2000 anos ele vem operando. O mistério, como diz aqui, o mistério da injustiça opera, que é o governo do anticristo, o poder dele. Somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. Existem 3 linhas teológicas explicando aqui. Uma linha diz que é o Espírito Santo. Outra linha diz que é a igreja. E outra linha diz que é um governo. Um governo nós descartamos. Aí fica somente o Espírito Santo e a igreja. E agora? Alguns dizem que é o Espírito Santo quando for tirado da terra. Outros dizem que é a igreja. E agora? Eu, pastor Edilson, acredito e prego que é a igreja. Por quê? Porque se o Espírito Santo fosse embora, não haveria salvação no período tribulacional. Por quê? Presta atenção. Quem convence o homem do juízo, do pecado e da justiça é quem? O Espírito Santo. Então, se ele não estiver aqui, ninguém poderá ser salvo. Se há uma linha teológica que diz que não, mas a Bíblia mostra que tem. Então, é a igreja. É por isso que nós acreditamos que o anticristo só se manifestará depois que a gente sair daqui, meus amados irmãos. Depois que a igreja for arrebatada. Meus irmãos, não dá tempo a gente adiantar, não dá tempo a gente concluir, mas espero que os irmãos tenham aprendido alguma coisa com esse ensinamento. Deus abençoe a todos, vamos ficar de pé. Agradecemos a Deus pela oportunidade, por cada um de vocês que esteve conosco nessa noite. Queremos. Muito bem, meus amados irmãos, nós tivemos aqui segunda-feira a nossa primeira semana da campanha sobre a glória da segunda casa. Foi um culto abençoado. Nós estávamos aqui também e gostaria muito de estar, cadê nos outros, mas infelizmente a gente não tem condições de estar em todos os cultos aqui na segunda-feira. Mas faremos um esforço para sempre poder chegar dentro desta campanha. E os obreiros que aqui estão, será uma honra vocês estarem aqui nesse trabalho de segunda-feira. Então, iniciamos na segunda-feira. A próxima segunda será a segunda semana e você está convidado para participar. Lembrando aos irmãos da nossa consagração domingo pela manhã de 6 horas, nossa escola bíblica dominical. Às 6 horas, o culto da família. Então, toda a igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem alguém que deseja receber oração? Se tiver, por favor. Venha para cá o aniversariante, traga para cá o aniversariante. Tem mais alguém que deseja receber oração? Se tiver,
Venha para cá. Vamos orar, meus irmãos, pelo nosso irmão Josemir Dias. Quem aqui conhece o irmão Josemir Dias? O irmão Josemir Dias é um locutor, um dos locutores da rádio Novas de Paz. Ele faz o programa da madrugada, o Madrugando com Cristo. Ele se encontra internado, mas parece-me que ele hoje conseguiu fazer a cirurgia, já que há tempo que ele estava esperando, meus irmãos, a cirurgia. E ore, eu estou cobrindo o horário dele junto com o pastor Alain Máximo. Então, na madrugada de... Hoje é quanto? Hoje é quarta. Na madrugada de quinta para sexta, eu vou estar na rádio Novas de Paz, de 1 até as 6 da manhã. Eu saí de lá agora de 6 da manhã, tá certo? E estarei de novo na próxima... Hoje quem está é o pastor Alain, amanhã... Quem? Ah, irmã Marília, vem para cá também, irmã Marília, receber oração. O evangelista... Meu Deus do céu. Vamos orar pelo nosso evangelista Eliezer, que sofreu um acidente de moto. Então, venha, se aproxime quem precisa de oração, por favor, que nós iremos orar agora, em nome, quem não fez... Jefferson, vem fazer essa oração aqui em nome de Jesus, concluindo o trabalho. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos orar? Pai, te louvamos, Senhor, te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua palavra que fora mencionada nesta noite. Coloca na tábua dos nossos corações, Senhor, para que nós não venhamos pecar contra ti. Nesta hora também queremos te apresentar, ó Deus, os aniversariantes neste momento. Quero te pedir, ó Senhor, derrama bênção sobre as suas vidas, vai dando livramento para que uma vez mais eles possam comemorar, Senhor, mais uma primavera. Senhor, da minha alma, cada um que chegou até aqui pedindo oração, queremos te pedir, Senhor amado, pois o Senhor sabe de todas as coisas, não conhecemos, Senhor, mas tu sabes o desejo do seu coração. Executa, Senhor amado, assim conforme a tua vontade. Queremos te rogar, Senhor, por cada um que chegou nesta noite, queremos te pedir, ó Deus, nos leva para os nossos lares em paz, continua conosco, dá um restante de noite de paz e uma manhã de bênção em tua presença, em o nome de Jesus. A igreja diga amém. Tem alguém nessa noite que ouviu esta mensagem, que não é evangélico e deseja entregar sua vida para Jesus? Tem alguém que deseja entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo? Faça sinal para a gente ver você. Não tem? Então Deus abençoe a todos. Salmo 4 e 8. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje, para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.